Olá, gente, a paz esteja com todos. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Eu vou deixar uma leitura aqui para nossa meditação. Entrei hoje um pouco mais tarde, houve alguns contratempos e eu atrasei para entrar. Acabei montando o meu cantinho para falar da palavra de Deus na minha sala, mas além dos ruídos da rua, a natureza resolveu contribuir hoje em Caieiras e tá uma ventania assim maravilhosa, que chega a assoviar nas janelas, né? Então, eu falei, deixa eu mudar meu estúdio para dentro do quarto, de volta no meu cantinho, para poder conversar com o povo, porque aqui na sala tá difícil. É cachorro que late, é carro que passa, é moto que buzina. Falei, não, deixa eu voltar pro meu cantinho de novo. E eu queria falar uma coisa para vocês, eu queria dar continuidade no livro do Apocalipse, mas eu ia falar sobre a abertura dos selos, das trombetas, derramamento das 7 taças, enfim, desculpa. Falando sobre os acontecimentos futurísticos que irão acontecer após o arrebatamento da igreja. E Deus falou para mim assim, tem um assunto bem mais importante para você falar nessa tarde com o meu povo. Eu falei, Senhor, é sobre o que então? E ele falou sobre missão, pergunta para o meu povo se eles têm feito missão. E aí nós vamos aprender essa tarde o que é missão. O que é fazer missão? Será que nós estamos cumprindo a nossa missão aqui na Terra? Será que nós estamos cumprindo o nosso chamado? A gente primeiro precisa aprender o que é missão para para poder a gente entender, conscientizar e dizer eu estou ou eu não estou fazendo missões. E não existe outro propósito de Deus conosco aqui na Terra que não seja o de fazer missão, que não seja uma incumbência. A missão é uma incumbência, uma responsabilidade que Deus confiou em nós, seja ela qual for o tipo de missão. E nós precisamos saber que tipo de missão nós estamos fazendo e se realmente é essa missão, a missão que Deus tem conosco. E Deus me deu um versículo bem conhecido de todos vocês, eu creio, que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, o apóstolo João, também, aquele mesmo que escreveu Apocalipse. E está no capítulo 3, e o versículo 16, 17 e 18, isso aqui é muito forte, e nós vamos começar, eu creio que em 2 aulas eu concluo o estudo sobre missões. E eu creio que vai ser de suma importância. Deus vai conversar conosco. E se estivermos estagnados, ou se estivermos fazendo de forma errada, nós vamos observar se está tendo algum impedimento da gente fazer missão. A gente vai aprender um pouco sobre missão aqui nessa tarde. Então, preste bastante atenção, desde a palavra que Deus deu, até cada etapa, cada detalhe sobre o estudo de missões. E não é só a liderança que tem que fazer missão, não. A liderança é para a igreja, independente do cargo que você ocupa, independente da posição que você, como membro do corpo de Cristo, ocupa no corpo de Cristo. O teu chamado aqui na Terra é para fazer missão, é para cumprir um propósito na presença de Deus aqui na Terra. Você não foi jogado, foi pegado assim, jogado na terra e vai lá e... Não. Tem um porquê da sua vinda aqui na terra. Então nós vamos descobrir nessa tarde. Temos aqui
Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João 16, que nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único ou unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não sofra, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, Jesus não veio ao mundo para poder condenar ninguém. Ele veio para que o mundo, o ser humano aqui na Terra, fosse salvo por ele, né? Porque julgamento ainda vai acontecer. Por enquanto, ele está como advogado. Mas vamos lá. E aí, eu concluo aqui a leitura dizendo: quem nele crê, versículo 18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do único Filho de Deus. Porque não crê no nome de Jesus Cristo. Porque não crê no sacrifício que ele fez por nós aqui na terra. Não crê no sacrifício resgatador para unir a criatura com o Criador. Então, a pessoa que não acredita, ela já está condenada de antemão por não crer. Porque é só por meio desse sacrifício de Cristo é que nós somos resgatados para passar uma vida eterna com Deus. Para viver uma vida eterna com Deus. Então, nós vimos aqui, por que eu li essa passagem bíblica? Porque foi o ponto aqui, o ponto principal, o ponto-chave disso daqui é o que? Deus, ele entregou o bem mais precioso que ele tinha, que era o único Filho. Ou seja, ele se entregou sem reserva. Não teve reserva da parte de Deus ao nosso respeito para nos resgatar. Ele entregou todo dele, o tudo que ele tinha. É como se eu tivesse um único filho e eu desse esse único filho para ser sacrificado em favor de uma humanidade perversa, de uma humanidade, vamos dizer assim, delinquente, transgressora, só para não ver essa humanidade ir para o lago de fogo, como diz lá em Apocalipse, que o lago de fogo ele foi preparado para o diabo e seus anjos, os anjos que se rebelou com ele, e não para o ser humano. Mas por conta da rebeldia do ser humano, aí o versículo diz assim, que o lago de fogo ele foi preparado para o diabo e seus anjos, e para todo aquele que ama e comete a mentira, que ama o mundo da mentira, que comete, sabe, que vive uma vida de mentira, uma vida que não condiz com aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Então, que nós venhamos refletir a respeito do peso desse versículo. Se Deus ele pegou o tesouro maior dele, que foi o único filho, e deu em nosso resgate, ele foi o maior missionário, ele continua sendo o maior missionário das nossas vidas. Deus ele sempre se coloca como exemplo para nós copiarmos o exemplo dele. Então, se ele se entregou sem reserva numa missão de resgate, a gente que um dia Deus usou alguém e que olhou para nossa alma, se eu estou aqui hoje ministrando para você, se você conhece já a Jesus e fez uma aliança com Deus por intermédio dele, é porque alguém um dia, com um coração missionário, sentiu misericórdia da sua alma, da minha alma, e se interessou em falar do plano da salvação, do plano da redenção para mim, porque senão eu estaria até hoje lá fora sem saber de nada, sem querer nada com nada, sem querer compromisso com Deus, sem querer compromisso com o seu reino, eu estaria lá ainda. Então, se eu estou aqui hoje, eu glorifico a Deus, eu sou grata a Deus por cada pessoa que Deus pôs no meu caminho, sabe, para poder se preocupar com a minha alma.
para não deixar eu caminhar passos largos para o lago de fogo. Alguém se interessou pela minha alma. Deus tocou no coração de alguém, paz cá. Então, Deus se interessou pela minha vida, pela minha alma, colocou um sentimento de compaixão no coração de alguém que tinha um coração missionário, para poder se importar com a minha vida e dizer, ela precisa ter um encontro com Deus. Ela precisa ter um encontro com Deus, para não ficar nesse sofrimento. E foi assim que eu fui alcançada. Eu fui alcançada por alguém que tinha um coração missionário. E aí Deus, ele nos chama a atenção nessa tarde para a gente deixar ele desenvolver esse desejo dentro do nosso coração, que nós venhamos pedir para o Senhor. Se a gente não tem até hoje, não teve esse despertamento, que nós possamos nessa tarde dizer assim, Senhor, desperta em mim um coração missionário, desperta em mim um desejo, a paz, Rô, desperta em mim um desejo, uma paixão pela alma perdida, por alguém que está perdido nesse mundo afora, sem ter discernimento, como a Bíblia diz, da mão direita para a mão esquerda, sabe? Sem ter discernimento. Por que Jesus falou, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz? Os próprios que estavam ali na cruz, matando, promovendo o sofrimento dele. No final ele disse, Senhor, perdoa, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo, né? Ou seja, esse povo é ignorante. Ninguém é ruim porque nasceu ruim. Eu costumo sempre falar assim, que cada pessoa é produto do meio em que ele foi criado, do meio em que ele vive, né? Uma criança, ela não nasce má. Ela nasce com uma natureza abençoadíssima. A criança, ela é boa, ela como que eu vou dizer? Ela é inocente, ela é pura. Mas dependendo do ambiente que ela for criada, mais tarde ela tanto pode ser um homem de bem, uma mulher de bem, como ela pode ser um tropeço na sociedade. Como ela pode ser um muro que derruba, sabe, que impede o crescimento das pessoas diante de Deus. Então, ninguém nasce ruim, ninguém nasce impuro. Então, nós precisamos sentir compaixão por essas vidas, assim como alguém sentiu compaixão da nossa vida um dia e teve o desejo de dizer, Deus, me usa como instrumento para resgatar a Luciete, me usa, eu vou me pôr na brecha para poder resgatar a Camila, para poder falar do amor de Deus para ela, para poder ela conscientizar do quão o Senhor é amoroso, o quão o Senhor é maravilhoso nas nossas vidas, né? Hoje eu tô com a garganta seca, acho por conta da ventania, do ar seco. Então foi essa palavra que Deus me deu para trazer uma introdução aqui a respeito de missão. A palavra de Deus diz que Jesus, ele deixou um trono de glória. Quem vive num trono de glória é rei, gente, é majestade. Então ele se despiu da sua glória, sabe? Como o rei do universo, e ele toma a forma de homem e desce até a terra, deixa toda a sua glória de lado. Se fosse a gente aqui na terra, é como se fosse, tipo, deixei toda a minha vaidade, que Jesus não tem vaidade, mas o homem aqui na terra tem. É como se eu me desnudasse de toda a minha vaidade, de toda a minha pompa, de todo o meu luxo, e dissesse, Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor. Então, nós precisamos pedir isso para Deus. Deus, tira toda a vaidade do meu coração, traz um sentimento de compaixão pelas almas, para que eu possa, de alguma forma, ser usada pelo Senhor, ser usado pelo Senhor, e alcançar essas vidas que estão perdidas, que precisam da tua misericórdia, como eu precisei um dia também.
para poder estar aqui hoje. Então, nós vamos estudar um pouquinho a respeito de missões, entender o que é missão, quais são as barreiras que nós precisamos romper para poder cumprir o propósito de Deus aqui na Terra. Então, a primeira coisa, como eu falei para vocês, missão nasceu no coração de Deus. Lá em 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo 20, diz assim: o qual na verdade foi conhecido. Está falando de quem? De Jesus. O qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Eu falei isso a semana passada. Mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós, por amor de mim, por amor de você, por amor da humanidade. Então Pedro estava dizendo assim, olha, na verdade Jesus ele foi conhecido desde lá, antes da fundação do mundo, ele já foi conhecido como alguém que estava separado, é o Cordeiro de Deus, que estava na presciência de Deus. Ele já estava morto antes da fundação do mundo, porque na presciência de Deus, o que é presciência? Saber das coisas de antemão. Ele já sabia que ele ia precisar enviar o filho dele para resgatar essa humanidade, que tomou a decisão de se rebelar contra ele, por meio do pecado. Paz, Lu. Então nós vamos ver aqui, nós vamos conhecer algumas dificuldades que a igreja local, a igreja que a gente congrega, sabe? Ela sofre. Quais são as dificuldades, né? E papel da igreja local em missões. Então nós vamos conhecer algumas dificuldades e qual é o papel da gente como igreja para poder fazer missões, para cumprir o propósito nosso pelo qual o Senhor nos chamou. Tem gente que Deus chamou para poder desenvolver algum cargo lá dentro da congregação, uma função lá. Mas e o restante da congregação? É só para assistir culto, uns assistem, outros adoram, cultua, enfim. Qual é o nosso chamado? Para que foi que Deus nos chamou? Né? A salvação é para todos, mas e o chamado? E a missão específica é para todos? Vamos saber nessa tarde. Então, nós vamos observar aqui alguns dos embaraços que nós encontramos como igreja para fazer missões. Isso eu falo na nossa atualidade, né? Meu cabelo hoje tá uma maravilha, gente. Vocês estão vendo que eu tô tentando arrumar aqui toda hora, né? Então, nós temos algumas dificuldades que impedem, que a gente usa como, na verdade, não é que impede, é que a gente usa como desculpa para poder não fazer a obra de Deus. Mas a maior autoridade de Deus na terra é a igreja do Senhor, é eu e você. Então, nada disso pode nos impedir de fazer a obra de Deus aqui na terra. E aí nós vamos ver perseguição religiosa, nós estamos vivendo nesses últimos dias. Todos estão vendo o caso aí do pastor André Valadão, que Satanás, ele sempre vem distorcendo tudo para poder colocar os planos maquiavélicos dele em prática, para poder inibir a igreja, para poder querer recuar, fazer com que a igreja recue. Então, uma das dificuldades é a perseguição religiosa através de políticos que querem introduzir no país leis contrárias às ordenanças divinas. Essa é um dos embaraços que surge para poder a gente ficar, poxa, mas se eu fizer isso, tal lei diz isso. Se eu fizer aquilo, tal lei diz isso. E é por isso que há uma necessidade muito grande da igreja do Senhor não ser ignorante na época da política. Porque tem pessoas que dizem que política é de Satanás. Eu nunca encontrei isso na Bíblia, que política é de Satanás. Política é a arte de governar muito bem um povo, uma sociedade, uma nação, uma cidade, um município. É isso. Então, política já
já está impregnado na pessoa de Deus. Deus, ele governa um universo com a humanidade, né? Então, às vezes eu vejo uma ignorância tão grande no meio do povo de Deus, que eu falo, Senhor, onde foi que eles aprenderam a ser tão ignorantes desse jeito, meu Pai? Né? A gente observa que José foi levantado lá no Egito para governar. Deus levou José, vocês sabem da história de José do Egito, filho de Jacó, foi levado para lá, foi criado o cargo de governador lá no Egito, só para poder Deus usar um justo, para poder mostrar a grandeza de Deus lá numa terra pagã. Como é importante uma nação ser governada por um justo. E aí nós ficamos numa ignorância na época de política e deixa Satanás entrar no meio da congregação e fica uma disputa entre um e outro, porque eu voto no fulano, porque eu voto no Beltrano. O voto é democrático. A gente está num país democrático. Cada um tem o direito de votar em quem quiser, gente, mas usar isso para se degladiar dentro da igreja, sabe? E às vezes pega e vota num espinheiro, numa pessoa corrupta, numa pessoa injusta, e põe lá no trono, e aí depois a Bíblia diz, sabe o quê? Que a nação tem o governo que merece. Não é culpa de Deus o governo da nossa nação. Os governos que já passaram na nossa nação, governar assim ou governar assado. A Bíblia é simplesmente clara, a nação tem o governo que merece. Então a gente tem que tomar cuidado como cristão para não ser tão estúpido, não ser tão ignorante ao ponto de eleger pessoas contrárias à palavra de Deus, pessoas que defendem coisas malignas e que usa e que criam leis lá, porque é assim que Satanás está trabalhando hoje. Eles criam leis para poder calar a boca do povo de Deus, das lideranças eclesiásticas, dos padres, dos pastores, enfim. Né? É uma maneira sagaz que o maligno está usando os instrumentos dele aqui na terra para perseguir o povo de Deus, para perseguir as autoridades eclesiásticas e a palavra de Deus não ser pregada, não ser propagada, né? Para a missão que Deus nos confiou aqui na terra não ser propagada. E o mundo virar uma esbórnia, virar um terror, que é o que a gente tem vivido ultimamente. Ultimamente não. Faz muitos anos que a gente tem vivido isso. Então nós vimos que uma das primeiras coisas que nos impede de fazer a vontade de Deus, a missão que Deus nos confiou, é a perseguição religiosa, através dos políticos que querem introduzir no país leis contrárias às ordenanças divinas. E é engraçado que a Constituinte, ela é baseada, a maioria, pautada na palavra de Deus. Mas as pessoas quebram isso, esses princípios da Constituinte e criam novas leis que não têm base na palavra de Deus para poder desconstruir um povo, desconstruir uma nação, né? Desconstruir uma cidade, desconstruir um estado, enfim. Outra dificuldade, a paz, irmã Cileide. Paz, Leda. Seja bem-vinda, mulher. Nós vimos aqui que uma das dificuldades também que a igreja encontra são as crenças e doutrinas. É tanta crença, gente. É tão doidice que o ser humano arruma para poder adorar, para poder venerar, que dificulta o crescimento do reino de Deus aqui na terra, porque as pessoas ficam divididas. Será que essa religião está falando certo? Está falando errado? Será que é o cristianismo que é certo? Será que é aquela que é certa? Será que é aquele outro que está certo? E aí as pessoas se deixam levar, por quê? Porque não consulta a palavra de Deus. Se a gente consulta as escrituras sagradas, a gente não tem dificuldade de identificar o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Mas isso tem sido um dos tropeços maiores que acaba dificultando a nossa missão aqui na Terra.
A gente encontra pessoas acreditando no pau, na pedra, no ouro, no raio que o parta, menos em Jesus Cristo. Jesus Cristo aborrece. Falou de Jesus, aborrece o povo. É um caso sério. Quando você fala de Deus, todo mundo aceita porque sabe que tem um Criador. Um Criador de todas as coisas, do universo, enfim, de tudo. Ele é o Criador. Então as pessoas até aceitam quando você fala em Deus, no Criador. Satanás não usa as pessoas para se opor, porque ele sabe que Deus está acima dele e que quem rege tudo é Deus. Mas quando fala do plano de Deus de salvação para a humanidade, aí o negócio fica estreito. Porque Jesus é o plano perfeito que Deus usou para resgatar a humanidade. Então, quando fala de Deus, ok. Mas quando fala de Jesus, o negócio pega. O povo fica, a maioria fica possessa. Lá vem ela com Jesus para cá. Mas Jesus é o Filho de Deus. Foi o único filho que ele teve, que ele deu em prol da minha vida e da sua vida. Para nos resgatar de volta para si. E por que tanta adversidade do povo, da sociedade, em aceitar as diretrizes divinas, a constituinte que vem do céu, que são as palavras, as escrituras sagradas? Por que tanta resistência? Né? Então, as crenças e doutrina é o quê? Ensinamento, no nosso caso, da palavra de Deus, assim como ela é. Mas existem vários tipos de doutrina inventado pelo homem aí, para tentar ofuscar a palavra de Deus. E tudo isso é artimanha de quem? Do maligno, para poder não deixar a humanidade se voltar para Deus. Porque se a humanidade não se volta para Deus, ele ganha terreno. Existe um reino aqui na Terra, um reino que está em ação, o reino da luz e o reino das trevas. E aí a gente precisa saber de que lado é que eu estou. A paz, irmã Lucinha. De que lado é que eu estou? Eu estou contribuindo com o reino das trevas? Ou estou contribuindo com o reino da luz? Eu estou fazendo a missão que Deus me chamou para poder e me trouxe ao mundo para poder fazer? Onde é que eu estou? Será que eu estou no meio termo? Ou será que eu estou no lugar certo? Eu preciso me posicionar, Senhor. Eu preciso saber o que eu estou aplaudindo mais. A obra das trevas ou a obra do teu reino, da luz? Né? E a Bíblia diz que aonde a luz chega, as trevas simplesmente são dissipadas. Você chega num lar onde Satanás está devastando e você chega com a palavra de Deus e você começa a ministrar dentro de um lar nessa situação, daqui a pouco a cara daquela família é totalmente diferente. O comportamento dela é totalmente diferente. Por quê? Porque onde chega a luz, as trevas partem em retirada. E nós, eu e você, somos instrumento do Senhor aqui na terra. Um instrumento de luz para poder acender o candeeiro, não onde já tem luz, mas para a gente ser aceso no meio das trevas. Para poder a gente ter esse sentimento de compaixão e ir de encontro às pessoas que não conhecem ainda, que desconhecem o reino de Deus, e falar que existe um reino de amor, um reino de paz, um reino de luz que quer trabalhar nas nossas vidas. Né? Então, nós vimos aqui a primeira dificuldade que nós encontramos é a perseguição dos políticos, por meio de leis contrárias, querendo paralisar a missão da igreja aqui na Terra. A segunda, crenças e doutrinas cultuais. Isso daí dificulta também. E aí nós vamos ver outra barreira que interfere muito. São as barreiras intelectuais. Eu sempre falo para a igreja do Senhor, se prepare para você fazer missões. Porque você vai encontrar gente aí que ela tem uma sabedoria tão maquiavélica que ela te dobra e põe no bolso se você não tiver argumento dentro da palavra de Deus para poder bater de frente com essas pessoas. Então as barreiras intelectuais ela vem.
O que são barreiras intelectuais? São barreiras da mente, incluindo capacidade de raciocínio. Pessoas que estudou filosofias, princípios, lógica, sabe? Processos de pensamentos, palavras e termos que afetam a compreensão da verdade bíblica. Deus ele não trabalha com razão humana. Muito pelo contrário. A palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus estão muito acima dos nossos. Que os caminhos dele é totalmente maior, mais alto do que os nossos. Então isso quer dizer que Deus trabalha numa esfera sem limite. E nós somos limitados, nós vivemos numa esfera limitada. E aí nós queremos ser muito inteligente, muito filosófico, muito sábio. E nós queremos usar a nossa filosofia, a nossa sabedoria humana, que a Bíblia diz que a sabedoria humana, que não é regida pelos céus, ela se torna terrena, animal e diabólica. Infelizmente, é isso que a Bíblia diz a respeito da nossa capacidade humana. Quando nós deixamos que as filosofias, os nossos princípios, as nossas lógicas humanas, os nossos pensamentos, sabe, servir de barreira para impedir o plano de Deus para as nossas vidas. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa intelectualidade nossa, mas uma sabedoria que não é divina, que não é iluminada pelos céus, que não vem diretamente da mente de Deus. O que é ter uma mente intelectual segundo os padrões bíblicos? É uma mente regida de acordo com as escrituras sagradas, né? E aí nós vamos observar outras barreiras que acontecem, que nos impedem de fazer o ID do Senhor, de cumprir a missão aqui na terra. Barreiras que surgem no coração. Nós acabamos de falar de barreiras políticas, de barreiras de crendices, de doutrinas, sabe, de maneiras de cultuar, do homem tentar se achegar a Deus do jeito dele. Nós acabamos de aprender sobre as barreiras na mente, né? E agora nós vamos ver as barreiras que surgem no coração do ser humano, sabe? O que é? Afeição mundana, apego às coisas, aos movimentos mundanos, que impede alguém de amar a Deus e a sua palavra, sabe? É o amor ao dinheiro, os prazeres, sexo, vício, preocupações e honras mundanas. Essa daqui é a que mais tem proliferado na humanidade, na sociedade. A afeição, o que é afeição mundana? É eu ser apegada às concupiscências da carne, aquilo que traz, que o mundo me oferece para me trazer satisfação carnal, prazer carnal, ao ponto de eu não desejar estar com Deus. Mas eu costumo sempre falar, tem pessoas que vai para uma balada, para um show, se acaba lá, mas vai ter sempre o momento do travesseiro. Isso ninguém escapa. Vai ter momento que as pessoas vão ter amor ao dinheiro, vai desfrutar dos prazeres de maneira assim exacerbada, no sexo, na prostituição, na devassidão, no amor ao dinheiro, sabe? Mas quando ela voltar e pôr a cabeça no travesseiro, ela vai perceber que nada disso preenche o vazio da alma dela. Porque o vazio que existe, a lacuna que existe dentro da alma do ser humano é do tamanho de Deus. Então, se é do tamanho de Deus, nem coisas e nem pessoas irá preencher essa lacuna. Então, toda vez que eu voltar com a cabeça para o travesseiro, depois de ter tido uma noitada, desfrutar de tantas coisas que traz prazer para a carne, o travesseiro vai ser o nosso amigo, sabe? Que vai dizer, você viu por onde você passou essa noite, por onde você passou esse dia? E aí, qual foi o resultado de tudo isso? Você está arrebentado, tua alma está destruída.
E aí você fica assim, aquela pessoa à mercê do maligno, sabe? Ele te leva para lá, traz para cá e leva para lá. Não, eu tentei desfrutar que não deu certo. Eu continuo com angústia dentro da minha alma, eu continuo com tristeza, eu continuo nessa situação. Eu preciso de algo que preenche isso daqui. Então só Deus vai preencher, porque ninguém é do tamanho de Deus. E aí por isso que fica uma humanidade se jogando nos braços um do outro por meio da prostituição, se jogando nas bocas de fumo, se jogando nas biqueiras, se jogando na cracolândia, se jogando, e às vezes morre sem preencher o vazio da alma que Deus teve o tempo todo. Olha, eu estou aqui, eu quero preencher esse vazio que só eu posso preencher. Não adianta você buscar em coisas e em pessoas, porque as outras pessoas estão no mesmo nível que você, precisando de mim também. Então não tem como um vazio preencher o que está oco. Somente Deus, que é cheio de plenitude, que é cheio da glória, é capaz de preencher uma alma que está vazia e oca, né? Mas vamos lá. Gente, eu não sei quantos minutos tem que eu estou aqui. Outra barreira são as barreiras sobrenaturais. Nós aprendemos as barreiras políticas por meio das leis. Vou sempre refrescando a memória aqui. As barreiras da mente, as barreiras do coração e agora as barreiras sobrenaturais. Que barreiras sobrenaturais é esse, pastora? Possessão demoníacas, médiuns espirituais, bruxarias, encantos, meditação, espiritismo, sabe? O ser humano está sempre buscando o que está em oculto. Ser humano, vocês já viram, né? Que o povo é cheio de querer saber do futuro. E ao invés de ir perguntar para o dono do nosso futuro, que é Deus, corre atrás de coisas ocultas que nem ela mesmo, nem ele mesmo sabe de onde está vindo. E corre esse sério perigo, esse sério risco de bater de frente com aquilo que pertence às trevas e não a Deus, né? Então existe todas essas situações. Um dia eu vou tirar um dia para fazer uma live só para contar meu testemunho. Porque eu sempre tive em mente que eu deveria falar da minha história, de quando eu fiz aliança com Deus, para frente. Só que Deus falou, de jeito nenhum. A tua história, desde a tua infância, quem compôs fui eu. E a tua vida não começou de quando tu fez aliança comigo para frente, não. A tua vida começou lá quando eu te tirei da madre da tua mãe. Pode ver, Moisés foi um grande libertador, mas a história dele na Bíblia está desde lá, de quando Joquebede e Anrão concebeu Moisés. Então Deus precisa da nossa história, do nosso antes e do nosso depois, que a gente faz a aliança. O caminho por onde você passou antes de conhecer a Cristo não foi em vão. Ele passou porque ele tinha propósito de te ensinar alguma coisa para poder depois você ser mestre na vida dos outros. Então eu prometo para vocês que eu vou falar para vocês como foi a minha trajetória até chegar aqui. Não foi das melhores, mas foi das melhores de se viver. Mas foi a melhor forma que Deus achou de me passar para poder eu aprender com Ele primeiro, para depois ensinar para os outros, né? Então nós temos que cuidar com essas barreiras, tomar cuidado com essas barreiras do mundo sobrenatural. O natural a gente conhece e a gente se desvia do perigo, né? Mas e as barreiras e os perigos do mundo sobrenatural, que está acima dos nossos olhos, está muito distante da nossa visão carnal, né? Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus para saber o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Quando você conhece a palavra de Deus, você bate os olhos em alguma situação, você ouve alguma coisa
E você, automaticamente, o Espírito de Deus que habita dentro de você, já habita dentro de você e fala, isso daí não veio de Deus, não. Cai fora. O que a Bíblia diz a respeito disso? Você fala, é mesmo. Na Bíblia está escrito isso, isso e isso. Então, as escrituras sagradas, a Bíblia, ela é o nosso manual de instrução. Ela é a nossa bússola que nos conduz para a vida eterna. Paz de Deus abençoe. Então, seja regido por meio da palavra de Deus para poder você ser próspero aqui na terra durante a sua estadia aqui. O que é ser próspero, pastora? Então eu vou, porque eu estou numa situação financeira, prosperidade não tem nada a ver com vida financeira. Prosperidade tem a ver com você estar bem aonde quer que você coloque a planta dos seus pés. Tem pessoas que estão com uma conta bancária assim, sobejando, mas não tem um pingo de paz, não tem um pingo de sossego. Isso é prosperidade? Não é. Prosperidade é você, ainda que você more dentro de um barraco, mas você entrar e ter contentamento, porque aonde você entra, a presença de Deus entra junto com você. É isso que é prosperidade. Mas vamos lá. Barreiras físicas. As barreiras físicas, elas impedem, às vezes, de nós fazermos missão. Como assim, pastora? Defeitos físicos. Às vezes as pessoas que têm defeitos físicos e mentais, surdos e mudos, a pobreza, a fome, a doença, tudo isso às vezes nos impede de fazer a obra de Deus como deve ser feita ou de participar, ser participante das coisas do reino de Deus aqui na terra. Uma pessoa que se locomove com facilidade, tem mais facilidade de estar na casa do Senhor, tem mais facilidade de sair para fazer a obra de Deus, do que uma pessoa que é cadeirante, né? E quem tem as duas pernas em perfeito estado, vou falar aqui, dar um exemplo do cadeirante, tem que ir até aquele que não tem condições de estar todos os dias na casa do Senhor. Quantas pessoas que ficam mais de mês sem pisar os pés na igreja, porque não tem quem conduz ela até a igreja. Ajudar o teu irmão que está com dificuldade para andar sem poder sair de dentro de casa, ir lá com o teu carro e buscar ela para poder vir, ter o privilégio de adorar a Deus na congregação, na comunhão junto com os irmãos, também é fazer missão. Fazer missão não é só ir lá e pregar Jesus, falar de Jesus pela primeira vez para alguém, não. Né? Acudir aquele que está em extrema pobreza também é fazer missão. E de encontro a quem está doente num leito sem conseguir se locomover também é fazer missão, fazer uma oração, trazer uma palavra de encorajamento, sabe? Dizer que Deus ele é poderoso para poder levantar do leito, como também ele é poderoso para passar o momento que ele está passando no leito juntamente com ele, porque Deus não é Deus só de momentos bons, não. Deus, ele é Deus de momentos de dificuldade na nossa vida também. E ele quer ser participante de todos os momentos, que a gente seja convidado, que a gente convide a ele em todos os momentos para participar da nossa vida. Aí nós vamos observar as pessoas que são surdos e mudos. Temos uma certa... Hoje em dia não estamos tendo tanta dificuldade, porque existe Libras, existe as pessoas que pregam na linguagem dos surdos e mudos, mas até pouco tempo era uma dificuldade muito grande para a gente fazer missão nessa área, sabe? De mostrar para um surdo e mudo que existe um Redentor que ama a alma dele e que ele precisa de fazer uma aliança com Deus. Então, todas essas coisas são barreiras que vêm para impedir da gente fazer a obra de Deus, da gente fazer missão, da gente alcançar o perdido e levar ao encontro de Deus, sabe? Então, existem várias formas.
As barreiras sociais. Quais são as barreiras sociais que às vezes impede o povo de Deus de fazer? Pressão de colegas, principalmente para a juventude, adolescente e juventude. Pressão dos colegas na escola, na faculdade, nas ruas, no lugar onde você frequenta. Às vezes isso inibe as pessoas que servem a Deus de falar de Jesus. As pessoas começam a se sentir inibida, envergonhada. E uma coisa que eu aprendi com Deus é quando Jesus diz assim: aquele que se envergonhar de mim e da minha palavra, eu também me envergonharei diante do Pai. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer com isso? Você me nega aqui, eu também te nego diante do Pai. Ainda essa semana eu publiquei algo que Deus me deu assim, e eu tenho que publicar na hora, porque se eu deixar para depois, aí não adianta. Eu posso falar: Senhor, tem misericórdia, traz aí de volta o que o Senhor me deu. Quando Ele me dá, Ele já diz: posta, porque alguém precisa disso daqui. E Deus me deu essa semana uma reflexão. Se eu não quero compromisso com Deus aqui na terra, sabe? Não quero aliança com Ele, não quero saber do reino de Deus, como que eu quero? É muito contraditório isso. Como que eu vou querer passar a eternidade com alguém que eu não quis convivência, que eu não quis relacionamento, que eu não quis saber dele aqui na terra? Depois que morre, segue-se o juízo, é o que a Bíblia diz. Então nós precisamos tomar cuidado. Não brincar com a nossa salvação. É coisa muito séria. Então eu rejeito Jesus Cristo o tempo todo aqui na terra, que é o mediador entre a humanidade e Deus. Não quero saber dele, não quero compromisso com ele. Me irrito quando alguém fala de Jesus para mim, quando alguém proclama o reino de Deus para mim. Aí quando pergunto para mim: e aí? Eu vou para o céu. De que maneira? Jesus disse que é aquele que não entra pela porta, que a porta é Jesus, segundo a Bíblia, que tenta pular pela janela, ele é ladrão e salteador. E o ladrão e salteador, sabe o que acontece? Jesus dá ordem para que pegue e lance fora nas trevas exteriores, né? Então nós temos que tomar cuidado muito com essa coisa. Então, as barreiras sociais são o quê? Pressão de colegas, perseguição familiar, gangues, prostituição, status, poder. Eu faço parte de uma elite que o povo lá nem sabe que Jesus existe. O que é que eu vou inventar de me relacionar com Deus e de proclamar o evangelho? Eu vou ser mandado embora de lá rápido. Então fica. Aí quando morre aqui, quer estar lá com Cristo. Como? Eu não sei. Porque só existe uma porta. E a porta é Cristo. Né? Então existe a perseguição dos colegas. Existe a perseguição familiar. Quando você assume um compromisso com Deus, você vira o pato feio da família. O diferentão, a diferentona. E aí é uma dificuldade muito grande. E nós precisamos amar a Deus de uma tal maneira que nada disso que foi dito aqui, que serve de barreira, venha nos impedir de fazer a obra de Deus aqui na terra, né? Tem muita gente que diz: mas você só sabe falar de Deus, só sabe falar de Jesus. Eu só sei falar dele. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Você quer conhecer uma pessoa? Ouve ela pelo menos uns 20 minutos para você saber onde é que ela está focada, em que mundo é que ela vive. Ouve ela e tira as conclusões de acordo com a palavra de Deus. Então a boca fala daquilo que o coração está cheio. Quando você vê uma pessoa que só fala palavrão, só fala palavrão, só fala palavrão, pode ter certeza que o ambiente que ela vive é aquilo lá, né? E aí vem a pergunta: do que é que nós estamos nos alimentando? Nós estamos cheios de quê? Então, eu outro dia até brinquei, eu falei: você está se incomodando porque eu só falo de Deus e de Jesus?
Se você começar a ficar incomodado, eu vou até você e ainda te batizo. Além de pregar a palavra de Deus para você, eu ainda vou te mergulhar nas águas para tu morrer para o mundo e nascer para Cristo, né? Existe a barreira psicológica, que é a vergonha das pessoas que perseguem, as fobias, o preconceito, os complexos. Complexo de quê, pastor? Complexo de inferioridade. Não, eu não estou à altura para falar do amor de Deus. Gente, eu já cheguei em pessoas caindo de bêbado e só precisei falar, sabe o quê? Jesus te ama. Sai dessa vida, você não merece uma vida dessa. Deus te ama demais para você se jogar nessa situação. E fui embora, porque eu não tive mais tempo. Entrei dentro do ônibus e fui embora, gente. 3 meses depois, essa pessoa vai aonde eu congrego e disse: ei, você lembra de mim? Falei: não, não lembro. Não. Talvez se você falar, eu volte a lembrar. Mas no momento, eu sei que o teu rostinho já esteve na minha frente, mas eu não sei quem é você. E aí aquele homem chegou para mim e falou assim: lembra uns 3 meses atrás que você ia tomar um ônibus e eu tava caindo de bêbado? Porque bêbado não é doido não, viu, gente? Bêbado, bêbado e drogado não é doido não, eles lembram muito bem. E aí ele falou bem assim: eu tava caindo de bêbado, sabe, irmã? E você chegou para mim, só deu tempo de você falar assim para mim: Jesus te ama. Deus tem um amor muito grande pela sua vida, para você se deixar ser levado por essa vida. E eu voltei para casa com aquilo, assim, ó, buzinando na minha mente. Na mesma semana eu fui para a igreja que tinha perto da minha casa. E depois eu fui para uma vigília e com 15 dias, 20 dias, Deus me batizou com o Espírito Santo e eu estou firme para a glória de Deus. Até hoje, já faz 3 meses que eu assumi compromisso com Deus. Aceitei a Jesus e estou firme. A paz está reinando lá na minha casa. Porque o problema lá na minha casa era eu com minhas cachaças. Então você veja bem que eu não preciso conhecer a Bíblia de Gênesis até Apocalipse para poder fazer missão. A gente só precisa estar na fiação com Deus. Deus, o que é que o Senhor quer que eu fale para essa pessoa aqui, Senhor? Porque olha a situação que essa pessoa vive. Oh, meu Pai, me ajuda. Me diz aí o que é que eu tenho que falar para ela, para que surta efeito na vida dela e ela mude de vida. E aí, quando gente se coloca na brecha para ser canal de bênção, instrumento de Deus aqui na terra, Deus ele comunica com a gente. Qual é a palavra que ele quer que a gente transmita? Então aqui, uma das barreiras é isso daqui. Barreira da vergonha, da fobia, do medo de repente não saber. Gente, quando a gente está na direção do Espírito Santo, ele toma a direção. A gente abre a boca e ele simplesmente vai trazendo na nossa mente o que é que a gente tem que falar. E a gente vai falando. Quando termina o que Deus quer falar, esvazia dentro da gente. A gente sente dentro da gente que o nosso dever foi cumprido para com aquela pessoa, né? Então Deus conta conosco nessa tarde. Então são barreiras psicológicas, vergonhas, fobia, preconceito, complexos, insanidade, sabe? É muita gente com medo de aproximar do outro por causa do que o outro vai falar, das doidices, da loucura do outro, no tocante ao reino de Deus. Se Deus te chamou, se Deus está mandando falar, ele se responsabiliza. Ele é a autoridade máxima na tua vida, né? Então seja guiado pelo Espírito Santo de Deus nessa tarde, em nome de Jesus. Deixa o medo de lado, deixa as vergonhas, deixa os preconceitos, deixa os complexos, deixa a insanidade, deixa essas coisas de lado, sabe? E deixa Deus te usar na terra. Também tem, agora não se escandalize, viu? Barreiras causadas por crentes, sabe? Credo, pastora, tem isso? Tem. Porque crente até o diabo é. Agora cristão, às vezes, tá um pequeno remanescente. Como que pode um cristão, um crente,
pode servir de barreira para o outro. Boa tarde, irmã Kel, a paz, minha amada. Causado por cristãos que vivem uma vida irresponsável. Cristão que vive uma vida irresponsável, ele traz tropeço para quem quer fazer a obra de Deus. Como? Não entendi, pastora. Às vezes, você já ouviu alguém falar assim, eu ser crente igual fulano? Eu prefiro ficar em casa. Irmão atribulado, só escandaliza o nome de Deus. É fofoqueiro, é contendeiro, briga na vizinhança, sai no tapa. Aonde chega ninguém tem sossego, é um perturbado. Ser crente daquele jeito? Quero não, viu, irmã? Não sei se com vocês já aconteceu isso, mas comigo já. E aí eu falei, sabe o quê? Já vai aqui uma dica. Como dizem, fica a dica, hashtag fica a dica, né? Eu falei, olha, quando Deus vir tratar com o povo dele, ele não vai tratar no coletivo, ele vai tratar no particular. Se você ficar olhando para a vida do fulano, do irmãozinho que é atribulado, vai você e vai ele para o inferno. Então deixa ele sozinho, já que ele já conhece a palavra de Deus, mas não tem responsabilidade no compromisso ao qual foi chamado. Então faça a sua parte. Vá buscar a Deus e seja um cristão de verdade. Ensine para ele o que é ser um cristão de verdade. Porque você, antes de aceitar Jesus, já tem essa visão de que a coisa tem que ser séria, tem que ser verdadeira, não tem que ser de qualquer jeito. Então, se você já enxerga isso, vá para a presença de Deus e ensina esse irmãozinho, de preferência na igreja dele. E ensina para ele o que é ser crente de verdade, com o teu caráter, com a tua natureza, com a tua maneira de ser, mas não é criticando, não. Porque nem Jesus ainda não está como juiz, ele está como advogado. E ele está te dando uma oportunidade de você parar de olhar para a vida do crente desmantelado, que envergonha o nome do Senhor, e ser um modelo. Ensina para ele, passa a ser modelo para ele. Talvez ele está precisando disso, de alguém que ensine ele a ser de verdade. Sabe? Então fica essa dica aqui, mas nós temos que tomar muito cuidado para a gente não servir de pedra de tropeço para os outros, porque Jesus, ele uma certa feita, ele falou assim para o povo que perseguia ele falou assim, ó, vocês, porque eram pessoas que conheciam a Torá, que conheciam a palavra de Deus de frente para trás, de trás para frente. E Jesus falou bem assim, vocês ficam na porta do reino, não entra e nem deixa quem está fora entrar. Eu estou dizendo assim, ó, traduzindo em miúdos para vocês entenderem direito o que foi que Jesus falou a respeito desse tipo de gente que conhece a palavra e fica ali servindo de tropeço para a vida das pessoas que estão ao redor, que está desejando ser participante do reino de Deus. Jesus falou assim, vocês são 2 vezes mais filho do inferno. Essa palavra é muito dura, gente. Vocês são 2 vezes mais filho do inferno. Sabe por quê? Porque vocês não entram, fica na porta, atrapalhando quem está fora entrar. E às vezes promovendo discórdia para quem está dentro sair e depois não querer voltar. Sabe? Isso é muito forte, isso é muito perigoso para um cristão que já conhece a verdade e que se deixa ser usado pela sua natureza carnal, rebelde, pelo seu caráter distorcido, sabe? Que a gente venha pedir misericórdia do Senhor nessa tarde e dizer, Senhor, me torne um modelo de cristão para que o meu irmão que está lá fora veja em mim, sem precisar eu abrir a minha boca, veja em mim uma natureza de cristão conforme a vontade de Deus, que eu tenho uma natureza divina. Me proporciona isso, que o meu irmão que está lá fora possa me olhar como espelho e dizer, eu quero ser igual à irmã Maria, eu quero ser igual ao irmão Joaquim, porque esse sim é exemplo de cristão. E é claro que todos nós temos falhas, temos, porque nós somos seres humanos, estamos na terra. Gente, mas tem crente que envergonha o nome do Senhor.
Tem crente que serve de tropeço para quem está lá fora e que precisa vir para a casa do Senhor. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Misericórdia. Então essas são uma das barreiras que o próprio crente provoca no reino de Deus e que impede de outras pessoas querer vir ser participante do reino de Deus. Querer ser participante do exército do Senhor aqui na terra. Eu pensava, eu dizia para uma amiga essa semana, eu falei, o reino de Deus é o reino mais dividido que tem. Por quê? Porque Deus divide? Não. É porque Satanás, ele é contra o reino de Deus. E crente que não vigia é usado por Satanás para dividir o reino, para causar discórdia, para causar divisão, para ao invés de ajuntar o povo, espalhar, sabe? Você não vê um satanista criticando o outro, fofocando a vida do outro nas redes sociais, provocando escândalo. Você não vê isso? Não. Você não vê pessoas que servem a outras religiões, sabe? Deus abençoe, irmã Kel. Vai compartilhando aí mesmo. É assim que a gente propaga o reino de Deus. Então, a gente precisa entender isso. Entender isso. Que eu posso propagar o reino de Deus até de boca calada, só com minhas atitudes. E às vezes a gente observa que as outras religiões, a gente não vê as religiões orientais se degladiando. Não. Eles estão lá meditando, buscando pessoas para meditar com eles, para poder conseguir uma paz interior, para poder evoluir a mente. A gente não vê as religiões orientais se degladiando nas redes sociais, escandalizando o nome do fundador da religião deles, não. A gente não vê Umbanda, Candomblé, seja lá qual for, se acabando um com o outro, não. Sabe, levando lá. Tem até um site vindo das profundezas do inferno aí. Fuxico Gospel, gente. Fuxico Gospel. Isso é coisa de quem tá em cima do muro e que Satanás já pertence ao diabo. Fuxico Gospel. Fuxico é o quê? É contenda, é confusão, é fofoqueiro. Sabe, aquele site é só para falar dos escândalos que acontecem no reino de Deus. Isso é diabólico. Não sei se você já entrou, teve o desprazer de entrar nesse site. É um escândalo atrás de outro. O povo que era para propagar luz, está sendo instrumento do maligno para propagar discórdia, para poder mostrar para as outras religiões que o negócio do lado de cá tá feio. E aí, se as pessoas veem um reino dividido dessa maneira, vocês acham que eles vão querer servir a Deus? Vocês acham que eles vão querer servir a Jesus Cristo? Então, as pessoas que entram na internet para contar o defeito do outro, para apontar o defeito do outro, para poder ganhar ibope, para ganhar curtição, para ganhar like, para ganhar compartilhamento. Ah, o fulano caiu! Meu Deus do céu! Deixa eu compartilhar aqui. Isso mesmo, propaga a queda do teu irmão. Que você vai ver como é que você vai terminar. Gente, eu não ia entrar por esse caminho, não. Mas Deus, eu estou fazendo aqui o que o Espírito Santo está trazendo para mim. Para poder passar aqui para vocês. Então, nós temos que tomar muito cuidado. De que adianta uma prosperidade destruindo o reino de Deus? Ah, eu tenho 300.000 visualização. Eu tenho 300.000 seguidores. Seguidores que aplaudem a tua fofoca gospel, o teu julgamento gospel, que aplaude a divisão no reino de Deus. Isso é prosperidade no reino de Deus? Claro que não é.
Gente, a igreja do Senhor precisa ocupar o lugar que é devido dela. A maioria da igreja do Senhor está estagnada na porta, igual os hipócritas e os fariseus, servindo de tropeço para quem está lá do lado de fora não passar para cá, e quem está aqui dentro dizer, eu não vou ficar aqui dentro não. Aqui está pior do que lá fora, eu acho que é melhor voltar para lá. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para poder fazer a obra dele, propagar a grandeza dele aqui. Deus tem tanto para nos mostrar, para nos revelar, para poder fazer nas nossas vidas. E Satanás usa esses embaraços para poder colocar crente para servir de tropeço, um para a vida do outro. Às vezes, para servir de tropeço para quem está lá fora querendo vir para a presença do Senhor. Isso é triste, isso é degradante. E aí eu fico imaginando como é que Deus assiste tudo isso, né, irmã Kel? Como é que Deus assiste tudo isso? E diz, olha lá, eu levantei para poder fazer a minha obra e olha lá o que é que está fazendo. Está olhando, está cuidando. O reino de Deus é aqui, gente, é na vertical. Quando a gente deixa de viver o reino de Deus na vertical e começa a viver aqui, ó, na horizontal, olhar só aqui ao redor, a gente esquece daqui, ó. A gente tem que estar atento aqui, receber comando que vem daqui, propagar aqui ao redor, na horizontal. Não é para a gente ficar olhando aqui, porque aqui ao nosso redor, o reino de Deus aqui na horizontal, todo mundo está sendo aperfeiçoado, né, irmã Kel? Ninguém é perfeito, perfeito é o dono da igreja, que é Jesus. Então para de julgar o teu irmão, para de propagar a queda do teu irmão, para de ser fofoqueiro, para de ser contendeiro dentro da igreja do Senhor, para de causar divisão no reino de Deus. Deus quer nos usar como instrumento dele na presença do Senhor. Foi para isso que o Senhor nos chamou. E aí eu encerro aqui e o restante vai ficar para a semana que vem, né? Vamos ver aqui a outra barreira. Meu notebook tá assim. Tem hora que eu toco aqui e ele fica meio que, sabe, a manivela. Ora aí para poder, ele não me dá trabalho aqui. Eu acho que ele tá sobrecarregado. Deixa eu ver aqui se ele pulou. Vamos lá. Eu vou encerrar aqui, a semana que vem, quinta-feira que vem, a gente termina esse estudo. As barreiras psicológicas eu já falei, né? E vamos ver aqui. As barreiras artificiais. O que são barreiras artificiais? Causada por falta de conhecimento cultural. Gente, isso é terrível. O uso de palavras erradas, maus hábitos, falta de disciplina, insensibilidade às necessidades dos outros, falta de empatia, sabe? São as barreiras artificiais. Gente, e a falta de conhecimento cultural também. Essa semana alguém conversou comigo e falou assim, pastora, alguém falou que os irmãos que adoram lá da África, que adoram assim, 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 que é meio esquisito o jeito deles adorarem a Deus. Resolve me perturbar aqui para atrapalhar o meu estudo. E aí, retomando aqui, essa questão cultural interfere muito, porque independente da cultura, da forma como adora a Deus, o importante é ser cristão, genuíno, é adorar a Deus na sua cultura. Não ficar ocupando a mente com o costume do irmão africano, que a cultura dele lá é totalmente diferente da nossa. Quer dizer que só vai para o céu quem é brasileiro, quem tem a cultura do Brasil. Quem é da África, quem é de outros países, da Arábia, da Arábia Saudita, enfim, de outros países, que se veste de uma outra forma, que a cultura lá é totalmente diferente, então não vai para o céu. Só porque a santa daqui do Brasil acha que a cultura lá é maligno. Ali é do diabo. Às vezes o diabo está mais na nossa língua.
e por meio dos nossos olhos do que nas vestes dos nossos irmãos, na cultura dos nossos irmãos lá de outro país. Nós temos que tomar muito, muito cuidado com isso. Eu comentava com a minha nora ontem, e com a minha amiga que está aqui, a irmã Edilane, comentando sobre... Eu vou fechar com isso daqui, prometo a vocês. O restante eu já vou pôr até o notebook aqui para eu não correr o risco de dar continuidade. Semana que vem a gente termina. Eu comentava com elas ontem num café sobre uma ignorância que eu vi, que eu ouvi no meio de umas pessoas que não era para ter mais aquele tipo de ignorância. O que é ignorância? Falta de conhecimento. Não é ignorância no sentido de ser bruto, de ter a natureza brava e partir para cima e dar tapa, não. É ignorante no sentido de falta de conhecimento. Uma pessoa falou bem assim, eu ouvi de uma pessoa de alto escalão, né? Porque todos nós somos nivelados num nível só diante do Senhor. Ninguém maior do que ninguém. Mas voltando aqui, eu dizia que eu ouvi de alguém que eu não esperava aquilo, mas também não me escandalizei não, eu percebi que era falta de conhecimento. Ela falou assim, eu já fui em alguns cultos, eu vim do candomblé, eu já fui em alguns cultos que eu vi os irmãos dizendo que estava cheio do Espírito Santo e falando no vocabulário, no idioma iorubá. Eu falei, e? Falei, não, pensei, né, claro. Falei, e? O que tem a ver? Se Deus quis usar o irmão na linguagem iorubá, no idioma iorubá. Para muitos aqui eu sei que é desconhecido. Mas é um idioma que é usado por povos africanos, por algumas nações, por alguns povos, por algumas tribos da África. E a gente sabe que é o idioma deles. E aí, a gente sabe que a nossa cultura tem muito as religiões afro-brasileiras. Mas o fato de um irmão dentro da igreja ser tomado pelo Espírito Santo de Deus e transmitir uma mensagem na linguagem iorubá, não quer dizer que ela está cheia do diabo, não, gente. Porque o povo lá no dia de Pentecostes, quando Jesus desce ali, batiza o povo com o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo ali, e batiza aquele povo, a Bíblia deixa claro que tinha gente ali de todas as nações. De repente tinha gente com a linguagem iorubá lá também. Porque provavelmente, principalmente lá, devia ter alguém lá do continente africano, daquelas proximidades lá. E aí? Mas em Atos dos Apóstolos diz que muitos falaram em dialetos, em idiomas de outras nações, com o intuito de quê? De que o reino de Deus, que o evangelho fosse propagado em várias línguas. Em várias línguas. Então, a entidade, sei lá, a religião, seja quem for, o espírito que fala na linguagem portuguesa é do diabo também? Então nós precisamos tomar cuidado com essas ignorâncias nossas, né? Não é porque eu passei por um altar de candomblé, de outras religiões, enfim, cada um tem a sua religião, e eu não estou aqui para discutir religião, estou aqui para apresentar Cristo, para apresentar o Criador nosso, que é Deus. E aí eu escutei isso, dizendo, o irmão não estava cheio do Espírito Santo de Deus, porque começou a se alegrar lá, pular e a falar o tempo todo na linguagem iorubá, e eu sabia o que era que ele estava falando. Tu sabia, por que tu não traduziu então? Né? Já que estava sabendo o que era que ele estava falando, por que tu não traduziu? Tu também era instrumento de Deus, estava lá no meio. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de cultura, para a gente não mandar os irmãos para o inferno sem que o irmão é do reino da luz. Para a gente não dizer que o irmão é das trevas, sem o irmão ser das trevas. E Iorubá é um idioma como qualquer um outro idioma. Né?
Assim como existem vários dialetos no mundo, e nós temos que respeitar. E Deus vai usar quem Ele quiser usar no idioma que Ele quiser, porque Deus ele é poliglota. Ele conhece todas as línguas, todos os idiomas, e quando Ele quer nos fazer falar até numa linguagem desconhecida aqui da Terra, o problema é dele. Ele é Deus, Ele faz o que lhe apraz. Aí a gente tem um coquinho, uma caixinha, a gente vive dentro de uma caixinha, a gente tem um coquinho desse tamanho, sabe, Maquel? E a gente quer empurrar esse coquinho nosso na cabeça dos outros, e que os outros ficam com um coquinho do mesmo tamanho da gente. Não! Nós temos que buscar crescer na graça e no conhecimento. O profeta Oséias falou que o povo de Deus perece. A gente só paga esses micos desse jeito, sabe por quê? Porque não conhece a palavra de Deus. Porque se conhecesse, não pagava esses micos, não. A primeira coisa que a gente ia pensar era, Atos dos Apóstolos, era todos os dialetos, era todos os idiomas. Então por que meu irmão não pode ser cheio do Espírito Santo e falar na linguagem iorubá? Por que é que não pode? O que é que pode impedir ele dele falar? Gente, uma vez alguém chegou para mim e falou assim: olha, pastora, eu vou lhe pegar agora. Eu falei: se você acha que você vai me pegar, então pode me pegar nas suas sabedorias filosóficas aí. Aí ele falou bem assim: ó, eu sou de tal religião. E eu fui lá na vigília da irmã fulana. E chegou lá, os irmãos estavam rodando igual na minha religião. E falando umas línguas que na minha religião também fala. Quando o povo lá tá, né? Eu falei: muito bem, e aí, qual é a resposta que você quer? Ele falou assim: e aí, quem é do reino das trevas, quem é do reino da luz? Eu falei: não, a questão aqui não é quem é do reino das trevas, quem é do reino da luz. É quem veio primeiro. Ele: como assim? Eu falei: quem é que é eterno? É Deus. Eu falei: então se tem alguém copiando alguém, esse alguém não é o povo de Deus. Quem está copiando é quem veio depois. É a criatura. Simples assim. Ele falou: ai, com a senhora não tem jeito não. Eu falei: não é comigo. É que eu tenho a mente de Cristo. Peço para Deus todos os dias, gente. Porque eu sou igual a vocês também. Eu tenho a mente vulnerável. Eu sempre falo para os crentes, para o povo de Deus. O maior campo de batalha é aqui, ó. Às vezes é necessário a gente deixar de orar um pouco e vigiar mais, né? Para a gente não envergonhar o nome do Senhor, para a gente não envergonhar o reino de Deus, para a gente não ser propagador da divisão no meio do reino de Deus. Temos que tomar cuidado com isso. Mas eu vou fazer uma breve oração aqui, abençoando todos nós que estamos aqui juntos e aqueles que irão participar ainda, assistir ainda, para que o Senhor nos dê essa sabedoria, para que o Senhor, que nós venhamos todas as manhãs acordar e falar assim: Espírito Santo, o Senhor não é uma pessoa que anda assim, ó, tique, 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 tique do meu lado. O povo dá risada quando eu faço essa ilustração. Não, o Espírito Santo não é alguém que vive do lado, sabe? Ah, o Espírito Santo está do meu lado. Ah, então ele está num lugar errado. Porque o Espírito Santo é para estar aqui dentro, ó. É para habitar, para fazer moradia aqui dentro. Tem pessoas que dizem assim: Deus está passeando no meio da igreja. Eu falei: não, o único Deus que passeia é Satanás. Deus pagão, né? Porque Deus, ele habita. Ele habita dentro da gente por intermédio do seu Espírito. Então que nós venhamos pedir toda manhã que o nosso Espírito possa comunicar com o Espírito de Deus que habita ali ao lado a lado com o nosso. Dizer: Espírito Santo, seja o meu mentor, seja o meu mestre, me ensina como é que eu devo falar, a hora certa de eu abrir a minha boca, a hora certa de eu só ouvir e ficar calado. Deus, faça como Davi, põe uma tranca na minha boca, Senhor, porque eu peco, é as duas coisas que mais provoca pecado na minha vida, Pai, é os meus olhos e a minha boca. Por que a Bíblia diz: se o teu olho te escandaliza, arranca ele, porque é melhor tu entrar cego no reino de Deus do que entrar com os dois no inferno? Porque a primeira coisa que nos faz pecar são os nossos olhos, irmãos. A gente bate os olhos, e quando a gente bate os olhos, a gente capta a mensagem por meio daquela imagem que os nossos olhos
visualizou, traz aqui para dentro da mente e aqui começa toda a guerra, toda a labuta. Então nós precisamos nos policiar e pedir, Senhor, santifica a minha mente, blinda a minha mente. Às vezes o pecado, Senhor, está aqui dentro de mim. A falta de santificação está aqui, não é lá no meu irmão, sabe? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Vamos agradecer ao nosso Deus? Pai querido e amado, eu quero render-te graças, Senhor, por essa tarde, por esse momento que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui aprendendo um pouquinho mais uns com os outros, Pai. E eu quero te pedir que o Senhor vá de encontro a todos aqueles que estão aqui assistindo e a todos aqueles que ainda irão assistir. Que o Senhor nos dê uma sabedoria divina vinda dos altos céus. Que o Senhor abra os olhos espirituais daqueles que ainda estão com cegueira espiritual, que não está conseguindo ainda enxergar o plano da salvação, o plano da redenção, que ainda não está conseguindo enxergar como funciona o teu reino. E que nós possamos nessa tarde nos despertar para conhecer um pouquinho mais do Senhor, conhecer um pouquinho mais de perto, como meditando na palavra de Deus. Porque é só meditando na palavra de Deus que nós vamos fechar as legalidades que nós abrimos, as portas que nós abrimos para Satanás entrar na nossa vida. Porque Satanás só entra porque ele encontra uma porta aberta, uma legalidade. Se ele não encontrar na nossa mente, na nossa boca, por meio das nossas atitudes, não tem como ele entrar. Porque a tua palavra diz que ao nosso redor estão os anjos do Senhor, que acampa, que fica ao nosso redor para nos guardar e nos livrar. Então, para Satanás chegar até nós, ele tem que passar por essa gente do céu que nos guarda, que nos protege. E essa gente santa do céu, que são os teus anjos que nos guarda, ela só abre espaço quando a gente fere a santidade do Senhor. E aí é onde o maligno que está ao nosso derredor, Satanás está ao nosso derredor, porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Está o anjo que acampa ao nosso redor, que nos guarda. Então Satanás, ele está ao nosso derredor, procurando só uma brecha para poder entrar e fazer da nossa vida uma desgraça. Então que nós venhamos estar sempre preocupado em respeitar o Senhor, em reverenciar, em cumprir a tua palavra, para que Satanás não tenha acesso às nossas mentes, ao nosso dia a dia, à nossa família, ao nosso coração. Seja conosco, Pai, seja com cada um dos teus filhos e das tuas filhas que aqui estão e aqueles que ainda vão assistir. Seja com eles. Que eles possam te convidar, Espírito Santo, para poder atuar na vida deles, desde a hora que eles levantarem da cama até a hora deles deitarem de novo. Seja com cada um. Abre porta para quem está precisando de uma porta aberta. Fecha as portas que não cabe mais o teu povo. Afasta as amizades que destroem a vida deles. Seleciona o povo que precisa estar agregando no crescimento da tua igreja. Que o Senhor venha fazer coisas grandes por meio, primeiro nas nossas vidas e depois através das nossas vidas. Que nós venhamos nos posicionar nessa tarde para a glória e louvor do nome do Senhor. Que você que está me assistindo, que ainda vai me assistir, seja curado no corpo, na alma, no espírito, sabe? Que o Senhor te conceda saúde em todas as áreas, na prosperidade financeira, que o Senhor traga o sustento, a provisão, que o Senhor encontre graça e liberdade para entrar dentro do teu lar e não só passar de passagem, mas que ele seja habitante da tua casa. Que o Senhor possa encontrar liberdade não somente de sentar na nossa sala, mas de entrar em todos os compartimentos da nossa casa e tirar aquilo que não agrada ao Senhor. Porque às vezes a gente convida o Senhor para vir na nossa cozinha, para vir na nossa sala, para vir no nosso quarto, mas às vezes nós temos um porãozinho lá que nós escondemos alguma coisa, queremos esconder do Senhor. E o Senhor quer ser participante
desse porãozinho também. Para quê, pastor? Para fazer limpeza, para nos deixar totalmente voltado para Ele. Para a nossa fiação não ter nenhuma teia de aranha no meio, sabe? Não ter nenhum embaraço. É isso. Que fique essa oração aqui, esse desejo do meu coração diante do Senhor, intercedendo por vocês e pela minha vida também, porque eu também preciso de ser desse jeito, na presença do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe. Se você gostou, compartilhe. E a semana que vem a gente vai dar continuidade nesse estudo sobre missões, tá bom, meus amados, minhas amadas? Que Deus te abençoe. Irmã Kel, que Deus te abençoe, minha amada. Eu vi que você bateu recorde hoje à tarde, compartilhando com quem precisa, com os teus amigos. E fazer missão também é isso. Deixa Deus usar vocês, sabe? Não seja egoísta. Não seja, não vou compartilhar, não. Gente, a gente não tá aqui, não é fofocando da vida do outro. A gente não tá aqui dividindo o reino. A gente está aqui propagando a palavra de Deus. Então propague. Em nome de Jesus, me ajude. Entre lá no meu canal do YouTube, @lugaspar_oficial. E aí me ajuda lá também, tá bom? Esse vídeo vai para lá. Então eu conto com vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. Que a presença de Deus seja constante na vida de vocês. Não somente na vida de vocês, mas na vida de todos aqueles que rodeiam vocês. Quer seja na família, na empresa, na escola. Que Deus seja reconhecido por meio da tua vida. Em nome de Jesus. Beijo no coração.